A paz do Senhor, águias. Espero que vocês continuem se mantendo firmes, abertas àquilo que Deus começou a realizar em suas vidas, porque foi só o começo. Há um processo, há uma caminhada, uma jornada, mas eu e você podemos caminhar e prosseguir nessa jornada, firmes e confiantes, cheias de alegria e fé, porque fiel é aquele que começou a boa obra para concluí-la em nossas vidas. Aleluia! Então eu quero refletir um pouco sobre um post que fizemos no Instagram da conferência Como Águias. Esse post falava sobre aquilo que você é responsável e aquilo que você não é responsável. O que me preocupa é que às vezes a gente lê e lê de modo superficial, sem parar para de fato analisar o que estamos lendo. Por isso eu achei importante gravar esse vídeo falando sobre esse assunto. Eu realmente acredito que ele é uma chave para a sua vida. Uma chave que pode te destravar e te libertar. Acredito verdadeiramente. Você não tem e não terá como voar e prosseguir se você estiver aprisionada e opressa em culpas resultantes de engano e equívocos. Por isso eu insisto que é muito importante compreender esse assunto para que você possa de fato estar livre de culpas que não têm fundamento para existir ou para você carregar, de fardos e responsabilidades que não são suas. Quero te ajudar a ser livre de certas opressões e manipulações que aprisionam. Então, esteja atenta. Vamos lá? Naquele post, a gente falou sobre aquilo que você é responsável e aquilo que você não é responsável. E dizia assim, logo no comecinho, sou responsável pelo que penso. Correto. Embora eu tenha uma ressalva a fazer a esse respeito. Satanás trabalha no campo da mente, nos fazendo sugestões. Existem pensamentos que são sugestionados pelo inimigo e cabe a mim e a você acolhê-los ou rejeitá-los. Então é um exercício que constantemente precisamos fazer. Eu acolho esse pensamento que está sendo sugerido, que me veio à mente e que não necessariamente é meu, podendo ser uma ação maligna do tentador. Eu acolho ou eu rejeito esse pensamento, para que eu não esteja acolhendo com ele mentira, engano, que podem vir a me paralisar, me aprisionar e muitas vezes até me conduzir à morte ou ao desvio dos meus propósitos. Você entende que vai caber a mim e a você essa escolha. Agora, eu acolhi determinado pensamento. Aí sim, eu sou responsável por ele. E como ele vai se desenvolver em mim, também é de minha responsabilidade. Ou seja, eu sou responsável, por exemplo, por aquilo que eu digo. Eu penso e posso reter meu pensamento guardando para mim mesma. Ou posso falar daquilo que pensei, daquilo que entendi. Enfim, quando eu digo e deixo sair da minha boca, eu sou responsável por aquilo que disse. Até fizemos uma postagem recentemente fazendo um alerta sobre a importância de falar, de dizer no tempo certo e do modo certo, mas também de não dizer o que não deve ser dito, porque isso é uma responsabilidade que precisa ser assumida por aquela que diz. Então eu sou responsável por isso? Sim. Mas eu quero focar aqui sobre a responsabilidade daquilo que eu faço e fazer mais um alerta para a igreja. Muitas pessoas têm terceirizado essa responsabilidade. Escute, têm terceirizado apontando para outros e tentando justificar seus atos nos outros.
seja porque o outro me forçou a fazer, ou especialmente, gente, isso eu ouço demais, por causa de situações vividas no passado. Muitas pessoas justificam os seus atos por essas situações vividas. Então é assim, eu fui vítima de um pai, eu fui vítima de uma mãe, eu fui vítima de uma família disfuncional, eu fui vítima dessa ou daquela situação. Eu carreguei isso em mim, por isso eu ajo dessa forma. Preste atenção, eu não estou dizendo aqui que não haja uma causa que promova ou produza determinadas atitudes minhas ou suas. A questão é que nós não podemos nos apoiar nessas causas para legitimar nossas ações, porque isso nos coloca num lugar de justificativa que não nos ajuda a crescer, a romper, a avançar e a nos libertar daquilo que nos aprisiona no engano, daquilo que nos aprisiona nos comportamentos que nos causam mal, nos comportamentos autodestrutivos. Então, quando eu vejo ou ouço alguém justificando demais, é porque eu vivi essa situação, é porque isso, eu fico muito preocupada. Na própria psicologia, existe uma abordagem muito forte chamada TCC, que ela questiona e ela se contrapõe a uma outra abordagem que se apoia muito em entender a causa e o que aconteceu no passado. Mas a TCC vai afirmar, não adianta ficar olhando para o passado. Em outras palavras, não adianta ficar olhando para o passado e apontando a causa e a culpa dele ou do que aconteceu nele. Por quê? Porque você precisa decidir o que fará, o que você fará diante do que lhe aconteceu. A questão é hoje e amanhã, diante dos desafios, diante das situações, diante daquilo que vai exigir de você uma resposta e atitude, o que você vai fazer? Porque se você ficar se justificando, não vai alterar nem resolver a situação da sua vida. Então isso é muito importante, águias. De fato, nós somos responsáveis pelo que pensamos, sentimos, dizemos e fazemos. Agora, vem aqui um outro lado e um outro aspecto tão importante quanto nós não somos responsáveis. Escute, tem um monte de mulheres presas no engano, um monte de mulheres sendo manipuladas por pessoas, sejam pessoas feridas, sejam pessoas que têm de fato mais intenções e por isso oprimem e manipulam outras com cobranças, com declarações que são enganosas e ouso dizer malignas, sim, que dizem que você é responsável por aquilo que elas dizem. Não, você e eu não somos responsáveis por aquilo que dizem sobre nós. Que dizem o que quer que seja que digam, inclusive o que dizem sobre nós. Não somos responsáveis e não podemos nos deixar aprisionar porque fulano está dizendo isso ou porque disseram isso a meu respeito. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos saber quem de fato somos, porque o que aquelas pessoas dizem contra nós são elas que serão cobradas a respeito do que falam. Porque a palavra de Deus é muito clara sobre a cobrança que virá daquilo que foi dito por nós, de toda palavra que saiu da nossa boca. Então toda palavra maledicente, todo falso testemunho vai se prestar conta dele. Entregue a Deus. Mas se você achar que te desonrou, se você quiser acionar a justiça, é um direito seu. Ainda assim, você precisa ter a clareza de que você não é responsável por aquilo que disseram ou que dizem ao seu respeito. Infelizmente, conheço mulheres aprisionadas nisso. Mulheres que acham, e eu no passado já fui uma delas, que ficava muito angustiada quando sabia que alguém disse algo ao meu respeito. Eu me sentia responsável, eu achava que eu era responsável, olha isso, porque eu tinha dado margem àquela pessoa para falar aquilo. Não, não, não.
As pessoas falam daquilo que pensam. E aí eu já passo para um segundo ponto. Você não é responsável por aquilo que pensam. Porque, minha irmã amada, as pessoas têm seus filtros. E esses filtros vão influenciar de maneira decisiva na forma como essas pessoas vão perceber as realidades. Como vão então pensar a respeito de você. Mas esses são filtros delas e podem distorcer completamente a realidade. Contudo, você não é responsável. Sua vida será muito atribulada e oprimida se você se sentir responsável por aquilo que estão pensando. Você não é responsável. Você não é responsável por aquilo que sentem. Escute, as pessoas quando sentem, carregam em si muitas realidades que foram vividas por elas, muitas leituras que elas mesmas têm da realidade e que influenciam na sua forma de sentir diante de algo que lhes acontece. Até seu temperamento e sua personalidade vão influenciá-la. Então imagine o que é você ser cobrada por alguém que sentiu algo porque você falou, disse ou agiu e você se sentir responsável por aquilo que essa pessoa sentiu. Você vai viver opressa, você vai viver aprisionada a essa pessoa. Claro que nós temos que refletir se faz algum sentido o que ela sentiu, está expondo. Mas, por exemplo, eu já fui cobrada por alguém que se sentia desconfortável com o meu jeito de falar e pregar. E essa pessoa disse que lembrava a mãe dela. E ela tinha um relacionamento ruim com a mãe dela. Então ela se sentia incomodada, ela se sentia desconfortável. Agora, você já pensou o que seria de mim se eu me sentisse responsável por esse sentimento de incômodo que outra pessoa sentiu quando me viu e projetou em mim alguém que causou nela algum tipo de dor? Eu estaria aprisionada para o resto da minha vida. Imagine que eu viveria preocupada. Se eu falo assim, se o meu olho abrir, se eu fizer essa expressão, se eu me mover desse jeito, se eu levantar a mão ou se eu me posicionar, será que alguém vai se sentir incomodado? Será que alguém vai se sentir ferido? Será que alguém vai se sentir... Não! O sentir de alguém não é da minha ou sua responsabilidade. Aqui cabe uma ressalva importante. Eu e você não somos responsáveis por aquilo que o outro sente. Verdade. No entanto, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Então, se eu faço algo direcionado a alguém, eu posso sim produzir, como resultado da minha ação direcionada a esta pessoa, algo nela que faça essa pessoa se sentir. Aí vem vários sentimentos, como, por exemplo, um marido que trai a sua esposa. Ele é responsável pela ação dele. E ao trair a sua esposa, essa esposa se sentiu como? Traída, se sentiu não valorizada, rejeitada, N sentimentos que ela pode vir a ter. Este marido é responsável pelo ato dele, sim. Entenderam? Essa é uma ressalva importante. Então vou repetir. Nós não somos responsáveis por aquilo que os outros sentem. Mas nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E quando fazemos algo direcionado ao outro, que pode afetar a forma deste outro e como ele se sente ou se sentirá, então há uma responsabilidade nossa sim. Isso é importante. Por fim, eu acho que talvez seja o mais importante. Quer dizer, nem sei se posso colocar num grau de maior ou menor importância. Mas, por fim, eu preciso chamar sua atenção para o fato de que você, escute, águia, você não é responsável por aquilo que esperam de você. Porque, normalmente, quando algo de você é esperado, quando esperam algo de você, é porque tem alguma idealização ao seu respeito. Eu esperava que fulana agisse assim, ok,
A pessoa pode até esperar, e essa é uma expectativa dela, mas você não é responsável por essa expectativa de fulana ou de beltrana. Você não tem a responsabilidade, minha amada, escute isso. Você não tem a responsabilidade de atender expectativas ou idealizações dos outros sobre você. E aí o que acontece? Muitas mulheres estão carregando um fardo pesado demais, um jugo pesado demais, porque se movem se sentindo responsáveis, porque frustraram as expectativas dos outros. Muitas filhas sentindo-se completamente responsáveis pelas expectativas de seus pais e estão carregando fardos muito grandes. E assim vem acontecendo nos mais diversos relacionamentos. Entenda, seja livre. Você não pode viver carregando a responsabilidade de frustrar ou não outra pessoa com as idealizações que o outro tem. Isso é fundamental para que de fato você possa ser livre. Ninguém conseguirá ser livre se colocar no lugar de responsável por aquilo que dizem, sentem, pensam, esperam ou idealizam que você faça, que você seja. O que você precisa ser é livre, minha amada. E o que eu preciso para ser livre você precisa se conhecer. Você precisa se conectar a você e ao Senhor que te criou com um propósito, com um destino. Quando você se conhece e se conhece em Deus e conhece nele aquilo para o qual você foi criada, qual é o seu destino? Você não permitirá que as expectativas, que as idealizações, que os pensamentos, que os sentimentos e que as palavras dos outros venham a te paralisar, a te aprisionar ou a conduzir você te desviando do teu destino e roubando a sua identidade. Portanto, seja livre. Essa liberdade passa por autoconhecimento. Conhecer a si mesma, repito, e sobretudo saber quem você é em Deus e o que Ele te criou para realizar, para que assim você possa livremente prosseguir para alcançar seu destino profético. Receba essa chave poderosa e seja livre.